Neste Bitalk vamos falar com o Orlando Costa, founder e CEO da Nbanks. Vamos falar dos bancos, da banca, do sistema financeiro e vamos desconstruir se as fintechs estão aqui para os destruir. O modelo de negócio bancário é dos mais frágeis que pode existir. Um banco pode cair em 5 minutos. Pá, uma empresa cair em 5 minutos é difícil. Sim, o banco se perder a confiança, Ah, pá, cai. É dos setores mais frágeis que pode existir. Ativos. Quais são os ativos que os bancos têm? dinheiro. Sim, mas é o dinheiro de quem? Nossa. Dos Não, clientes. é passivo. Ah, ok. O teu depósito é um passivo para o Pois é. banco. Ainda pior. Hum. Portanto, não é? Portanto, é este o drama. Então que ativos é que tem? São os empréstimos, se forem pagos. Muito bem, Orlando. Então tu trabalhas com bancos. O que é que se passa com os bancos, meu? Parece que ninguém gosta deles. Epá, é verdade. Toda a gente tem dinheiro lá, não Sim. é? Todos Mas utilizamos evitam ao bancos. máximo estar lá. Mas Pá, depois ninguém há gosta uma espécie de deles. mito urbano, confesso, não sei quem é o autor da frase, mas disse que a atual geração e mesmo a geração mais nova, que agora é conhecida geração Z e coisas do género, dizem que antes gostam mais de ir ao dentista do que a um banco. Uau. Vá-se lá saber porquê, mas não Isso já deixa de está ter mesmo alguma mais verdade. grave que o que eu pensava. Está, porque ir ao dentista é hoje uma experiência muito melhor, falo por mim. Mas sim, há muita coisa a falar sobre isso. O que é que claramente pode ser útil partilhar? De facto, passa por um processo que talvez seja o setor que estava sentado em cima de um barril que achavam que provavelmente não ia ser vulnerável, porque a banca sempre foi um dos setores mais tradicionais e que se poderiam dar ao luxo de aguardar pela inovação e pela tecnologia. E se formos a ver, se calhar é o setor que mais se atrasou a esse nível, se formos a ver. Uhum. E provavelmente agora estão numa situação em que estão-se a perceber que há muitas vulnerabilidades que estão a ser descobertas, nomeadamente o esquecimento do cliente. É o caso clássico que, Esquecimento do cliente, isso é o quê? sim, esquecerem-se é uma boa questão. Posso ser mais concreto, é esquecer-se como bem servir um cliente. Ok. Porque aquilo que eles têm legacy é o maior ativo que eles têm, ou seja, legacy é o histórico, não é? Os bancos têm esse ativo que ainda é muito poderoso, que é o facto de manter uma tradição de uma base de clientes de milhares ou milhões de pessoas ou empresas, e que basta muitas vezes alterar a sua base de comissionamento, como eu já referi no passado em algumas participações que faço, algumas trocas de opiniões como esta. Bastam alterar em 50 cêntimos a 1 euro ou coisas do género e geram logo ali um revenue adicional, mesmo sem acrescentar valor para o cliente. E, portanto, uma das várias razões é essa: é haver uma imperceção, ou se quiserem, uma percepção de não valor acrescentado por parte dos clientes, que muitas vezes começam a ter uma reação complicada quando vem um extrato ou quando vem um aumento de comissões sem uma razão plausível, porque normalmente uma empresa aumenta um valor ou um preço por uma razão plausível, ou é um valor acrescentado, ou é um novo serviço, ou é algo que vai claramente criar valor. Nos bancos fecham balcões e aumentam os Um banco preços. fecha um atendimento físico, porque de facto é um investimento que começa a gerar retornos não adequados, e ao mesmo tempo fazem com que não estejam mais próximos do cliente. Retornos não adequados. Sim, ou seja, antes era relativamente fácil de calcular Não, qual era eles fecham sim, os balcões para poupar dinheiro, não é? eu estou a dizer o retorno não adequado, ou seja, o retorno em volumes Ok, para não eles. interessantes. Mas sabes o que eu acho? Eu acho que há aqui um problema ainda mais profundo que leva a isto que tu estás a dizer, que é, historicamente, o que é um banco, não é? Portanto, no início Uhum, do sistema bancário, digamos assim, os bancos nada mais eram entidades onde tu podias ir lá, colocar dinheiro, não uhum. é? O banco guardava o teu dinheiro, depois à medida foram inventando algumas, Remunerava o teu dinheiro. remunerava o teu dinheiro Sim, com juros, e certo. portanto era uma forma de tu poderes guardar o dinheiro e ele não estar parado E, debaixo e, do e ser colchão, premiado por isso. como se costuma Portanto, dizer. faziam conjugação de segurança mais remuneração. Depois começaram a inventar alguns, produtos financeiros, como Certo, créditos, certo. como trocas comerciais, seja de que género for. E à medida que o sistema, nosso sistema capitalista foi complicando e foram-se criando novos produtos financeiros e produtos financeiros em cima de produtos financeiros, acho que acabou por acontecer foi que o negócio dos bancos deixou de ser os clientes.
É isso que eu estava há pouco a não é? referir. É, E o negócio do banco passou a ser o mercado especulativo e o mercado de ações, pronto. bonds, E swaps, não sei o que, não sei o que está mais. perfeita a tua E leitura, esqueceram-se assinala dos por clientes por baixo. causa disso. E se juntares a isso as necessidades de regulação, de compliance, que eu admito, porque também estive dentro de uma entidade bancária durante muitos anos e soube desse processo forte de reestruturação de toda a banca, não foi só num banco, foi em toda a banca, devido a toda a atividade mais especulativa e menos linear que houve, com casos que todos nós nos recordamos. Estás a falar do Banco Espírito Santo. O novo banco, sim, do Banco Espírito Santo, do Não, BPP, não precisas de sim, esconder sim, as coisas, podes dizer sim, abertamente. Toda a sim. gente sabe. Toda a gente Exato, sabe. não é Teve nas Não, segredo. notícias. Não é mais para segredo. encurtar, porque toda a gente sabe, não é? Mas sim, estamos a falar de todos esses e mesmo lá fora, Lehman Brothers e outras situações. Exatamente. Portanto, de uma forma conjuntural, percebemos que hoje a necessidade de compliance e de regulação ocupa uma grande parte daquilo que é o esforço humano, tecnológico e de suporte dos bancos. Mas quando O vais buscar esses exemplos é porque o compliance não está a funcionar. não estava a funcionar, e admito que hoje está em processo de migração, naturalmente, porque senão não aconteciam os casos que aconteceram, não é? Claro. Se o compliance funcionasse inbound ou outbound, ou seja, dentro dos bancos e na própria regulação, não aconteciam os casos que aconteceram, ou pelo menos aconteciam, mas eram mais rapidamente descobertos, porque eu acredito que mais casos vão acontecer porque há de haver sempre pessoas com bases menos lícitas a fazer qualquer negócio e, portanto, a supervisão para essas situações admito vai ser sempre difícil de se evitar que uma pessoa de menos boa fé não esteja a praticar Ou uma aquilo. pessoa com maior ganância. Desculpa. Com maior ganância, Sim, portanto, não isso é? vai sempre acontecer. Os Agora, bancos há também têm. métricas, há inteligências artificiais que estão a ser construídas para se conseguir apurar mais antecipadamente esse tipo de casos. Portanto, a juntar ao que estás a dizer, que é a banca, no seu sentido, ainda começou um pouco ainda mais tradicional. Foi quando havia as expedições de barcos para a Ásia ou para outro tipo de continentes e em que havia os empreendedores, que eram os navegantes e Os que malucos que iam nas caravelas, né? nas caravelas, portanto, faziam a promessa de valor de, olha, vamos cometer um risco, mas o retorno é elevado, portanto, é Eram engraçado. as startups Eram as do tempo. startups da altura, portanto, há coisas que não mudam. E havia os empreendedores, o Vasco da Gama desta vida, o Cristóvão Colombo destas vidas e outras. E se calhar há quem diga que ela é portuguesa, eu acredito mesmo que é português, porque só alguém verdadeiramente doido é que estava com essa coragem de fazer essa viagem, mas na verdade foi isto. Eles apresentavam uma proposta de valor, apresentavam aos ditos banqueiros, que na altura eram pessoas com algum património, inclusive reis e o Estado, não é? Apresentavam essa proposta, o retorno era calculado e depois, se a viagem fosse feita com sucesso ou não, haveria esse E já retorno. agora, e se algumas falhassem, viagens, não tinha problema porque aquela que Porque sucedesse eu penso, cobria portanto, o tudo. modelo é exatamente o É mesmo. igual às É startups. exatamente. Depois é que se começou a perceber que se houvesse aqui a junção de alguém que tinha dinheiro versus aqueles que precisavam, haveria de haver aqui um sistema que se organizasse e daí surgiram os bancos. Hoje a competição é muito maior e, portanto, mais do que bancos, as pessoas precisam de serviços bancários. Portanto, se me perguntarem o que é que vai acontecer, posso ser radical, mas provavelmente os bancos, conforme conhecemos, vão ser esvaziados. Os que vão restar vão ser os maiores porque vão absorver os restantes. Vai haver uma multiplicidade de serviços bancários proporcionados por fintechs, ou aos bancos digitais, os neobanks e toda essa componente. Portanto, o ecossistema vai continuar a existir, não é? Vai a ser distribuído por muito mais agentes que não apenas os bancos, porque a verdade é que o Bill Gates, nos anos 90, disse isso e tinha toda a razão. As pessoas não precisam de bancos, mas sim de serviços bancários, que até a uma determinada altura eram proporcionados por uma monopolização pelos bancos e agora pela diversificação que está a existir e impulsionada por Open Banking e pela PSD2 e essas diretivas que impulsionaram este eclodir de novas empresas, faz com que haja essa diversificação. Portanto, Mas, serviços bancários vão continuar, banca conforme existe mas é o que que é não. que são serviços bancários então? Pá, são coisas como facilitar que a pessoa consiga pagar entre o A e o B, consiga fazer um pagamento qualquer em qualquer sítio, não precisas que seja um banco, pode ser uma entidade, uma fintech ou qualquer outra operadora. Significa, por exemplo, que ainda está muito em breve, eu acredito, já há casos de sucesso em Portugal, como a Raise e outras que estão a surgir, mas vai eclodir, que é o crowdfunding, ou a capacidade de uma plataforma poder absorver os ditos depósitos de alguém, mas a diferença é que num banco tradicional tu colocas o depósito, mas não sabes a mínima ideia onde é que está o dinheiro. Num crowdfunding tu sabes onde está o dinheiro e sabes como é que ele está a ser gerido. Isso é uma transformação, eu diria, fantástica,
que estamos no início, mas que acredito que daqui a 10, 20 anos vai claramente proliferar e tu, com um património de 20 ou 30 mil euros, consegues facilmente apurar onde é que está cada euro, ou cada 5 euros ou 10 euros do teu património, coisa que num banco não fazes a mínima ideia onde está investido. Estou a falar de depósito, claro que se for num fundo de investimento sabes, num PPR sabes, a consulta da carteira, sendo que depois há a rotação da carteira, mas aí já é conhecido. Agora um depósito típico não se sabe onde é que está o Ou seja, dinheiro, não estás é? a dizer quando vão a um banco e dizem, ok, vamos fazer aqui um depósito a prazo e vamos dar um juro. Uhum. Na verdade, estou a pôr o meu dinheiro numa caixa negra, que eu nem sei de onde é que vem aquele juro, como é que eles estão a utilizar o meu dinheiro, não sei nada. Eu não diria até por defeito de profissão, porque costuma-se dizer que um bancário é sempre um bancário, mesmo sendo ex-bancário, foi o meu caso, mas não é uma caixa negra, mas é algo que tu não és obrigado a conhecer, digamos assim. Fazendo um Não sou exemplo. obrigado, não tenho nem sequer a hipótese de Não conhecer. tens hipótese de Sim, conhecer. sim, sim, exato, nem sequer tens Não és hipótese. obrigado. Se Eu- quiseres, também não O que conheces. eu queria não. dizer é, eles não são obrigados a Sim, dizer-me. exatamente. Nem Não, eles sabem, em boa verdade. Pois é, abrir uma conta num banco pode demorar várias horas, mas subscrever o Bitalk é super rápido. Basta carregar no botão de subscribe e vais ficar a conhecer os episódios acabadinhos de sair da frigideira. mas em termos concretos era sempre difícil e eu Eles não tive. sabem também. É verdade, mas uma das boas experiências que eu tive, eu sempre na área bancária, quando era miúdo, eu entrei com 22 anos e sempre tive o interesse de passar por várias áreas do banco. Então comecei na área comercial, depois enverdei por outras áreas, formação, marketing, sistemas de informação, área de crédito, enfim, várias áreas. E o atendimento foi fascinante ao ponto de eu conseguir perceber que havia pessoas que exigiam que as mesmas notas que elas depositavam seriam as mesmas que elas iriam levantar passado um mês ou dois. Fazia umas E marcas estamos nas a falar de notas. 15 anos, não estamos a falar de 50, estamos a falar de 15. Claro, então 15 anos. podiam pôr notas falsas. Claro, Depois davam-lhe notas falsas. Não, era para não usarem as notas deles. Né? porque era o princípio de, desculpe lá, eu vou depositar as mesmas notas e eu quero receber as mesmas notas. E nós tínhamos que desmistificar, dizer, não, vai ser o mesmo valor, se for um depósito, agora pode não ser as mesmas notas, mas para explicar isto era um desafio engraçado. E isso vem à questão da literacia ou iliteracia, que é enorme. Portugal é um dos países com maior iliteracia e percebe-se porquê. De facto, não houve, lá está, o esforço de explicar, por causa da tal monopolização que os bancos tinham esse luxo de serem monopólios e que agora tudo isso está a ser quebrado. Portanto, essa vertente das pessoas não saberem de que forma é investido o seu dinheiro, no caso concreto de um depósito, o que os bancos são obrigados é colocar um determinado valor, vamos admitir 10 euros em cada 100, portanto 10%, 8%, perto disso. Estou a falar mais ou menos por padrão, mas é entre 10 a 8% chamada reserva, em que esse valor tem que ficar tem que existir. fixo. Percebemos. Então, no fundo, eu quando chego a um banco, tenho 1000 euros, eu Uhum, deposito 1000 euros no banco, uhum, na minha conta aparece, Tocha, tens 1000 euros no banco, mas o banco recebe esses 1000 euros, olha para aquilo e diz, ok, vou tirar daqui 10%, isso, 100 euros, coloco aqui numa caixinha como reserva, certo, e estes 900 euros, vou ter aqui com os José, diz, queres isso, empréstimo de 900 é, euros? sim, Toma 900 euros, tens certo, que me pagar um juro. certo. Isso era o que fazia a banca tradicional. Não, mas ainda hoje é exigido que a reserva exista. Portanto, Não, a reserva sim, sim. mas os 900 euros já não são aplicados assim. Agora já não são um empréstimo, eu, Não, eu queria chegar há aí. uma diversificação Eu desse agarro montante. nestes 900 euros e vou dizer, ok, 400 euros eu vou investir em bonds ou em produtos financeiros, seja o que Obrigações. for, naquele produto financeiro com maior risco, neste com menor risco, neste com aquele Não risco, etc. necessariamente. Esse investimento que estás a falar de bonds, de treasury, ou seja, obrigações, títulos de tesouro, Isso. ações, É isso que está a procurar. valores mobiliários, vá. Isso normalmente é apresentado em produto direto ao cliente chamado fundos de investimento. Vamos admitir, um banco A tem um fundo de tesouraria, um fundo de liquidez, depois um fundo a médio e longo prazo, essas coisas. Isso sim, é diretamente investido e a pessoa investe de forma direta nesses ativos. E recebe um juro, né, do banco? Não recebe um juro, é uma pseudo-valorização. Digo pseudo porque pode ser valorização Positiva ou superior, negativa. como pode ser uma desvalorização, não é? Ok. Porque os ativos depois vão para o mercado, a pessoa compra um fundo, digamos, uma carteira, e essa carteira todos os dias é medida, é valorizada ou desvalorizada de acordo com a performance que os mercados têm, de acordo com o desempenho que os mercados têm. Os depósitos, aí não é feita esse investimento, é mais clássico, portanto, uma grande parte dos depósitos vão de facto para empréstimos, portanto, ainda se mantém esse circuito mais Ok. clássico. Hoje,
as pessoas têm uma panóplia de ofertas mais alargada e se quiserem investir em determinados fundos de investimento da própria entidade bancária ou de outros, porque os bancos também têm acordos com sociedades terceiras, seja fundos de investimento da JP Morgan e essas coisas, essas entidades internacionais, e a pessoa investe de forma concreta e hoje há uma diretiva que se chama de MIF, que é a derivativa dos mercados e instrumentos financeiros, que faz com que uma pessoa tenha que preencher um papel, a ter consciência do risco que está a investir. Portanto, nesse sentido, as coisas foram-se evoluindo, naturalmente que dificulta a venda, e se encaixamos a necessidade dos bancos ou das entidades financeiras terem que colocar esses produtos porque libertam mais margem. Há tal iliteracia financeira, há incidentes e acidentes que a pessoa não percebe o que é que está a fazer. O banco, no fundo, recebia depósitos e pagava um juro por isso, e depois oferecia empréstimos e cobrava um juro por isso. Claro. Obviamente, o juro que ele cobrava era superior ao juro que ele pagava, Era a dita margem, exatamente, e sim, ficava com essa margem, era o seu sim. ganho principal. E esse Era o negócio deveria do ser o banco. core da atividade bancária. Exatamente. Exato. Nós chegámos a um momento das nossas vidas em sociedade em que, por razões económicas, passámos a ter taxa zero. Taxa Uhum. de juros zero. Taxa de juros, não é? Tem vindo a subir. Sim, mas pronto, eu sou apaixonado por esse tema, mas ao contrário dos momentos anteriores em que as taxas dos depósitos estavam mais indexados ou associados às taxas europeias, Tu estás a dizer é que as taxas de juro para depósitos vão continuar próximas de zero. é a Ok, minha ok. expectativa. Pronto, isso é outra É um conversa. Isso era onde tu cenário, ias chegar. Mas isso Continua é lá onde é um eu ia cenário chegar. novo que nós nunca estivemos preparados. Pronto. Uma coisa é tu saberes que tens um depósito de 2% e as taxas de referência estão alguns nos 2%. Certo. Outra coisa é os bancos foram capitalizados, todos sabemos, não é? E neste momento podem, de certa forma, aproveitar-se dessas reservas excedentárias para continuarem a pagar menos do que aquilo que era suposto numa natural lei da oferta e da procura. Exatamente. Portanto, nós chegámos a um momento em que os bancos estão gordos, Isso. não precisam de dinheiro, não é? Uhum. Nós temos que pagar para ter lá dinheiro. Portanto, eles não pagam pelos depósitos que são colocados e continuam a dar empréstimos cada vez mais caros. E Isso. mesmo no momento em que eles tinham empréstimos mais baratos, porque o empréstimo é constituído por duas parcelas, uma que é o custo do dinheiro no mercado, não é? Que é Sim. Tens as taxas eónias, que é de curto prazo, e as Euribors. as Euribors, exatamente, que é com base na Euribor. Portanto, a Euribor é aquilo que o Mais banco o vai ter que spread. pagar Sim, sim. e depois põe o spread, que é o dinheiro que eles vão ganhar. Às vezes esta dificuldade de falar o banquês, Agora repara, há pessoas que não sabem. mas agora repara, nós tivemos aqui um período, não é? Uhum. Em que a Euribor era negativa. Portanto, os bancos recebiam dinheiro para ter dinheiro, Certo, não é? Iam ao Banco Central e o Banco Central dava-lhes certo, mais dinheiro do que aquilo que eles ficavam a certo. dever, não é? É difícil não acontecer o contrário, mas havia esta associação do risco do país ao risco do banco. Pronto, e portanto, por isso é que o nosso Banco Central Europeu fazia esse processo, porque é difícil não se separar o banco do país. E então o risco do banco é o risco do país. Portanto, isso Pronto, mas, acontecia. mas a verdade é que, como isso aconteceu, os bancos viram que tinham uma oportunidade de ganhar dinheiro com os empréstimos, não é? Sim, E viram que também tinham a oportunidade de ganhar muito dinheiro com comissões. E começaram a disparar comissões a torta e a direito. é a medida mais fácil de se conseguir rentabilizar, e daí eu estava a dizer, E se nós olharmos para os resultados dos bancos deste ano, ou do ano passado, uma grande parte é por causa são disso, pornográficos, não é? sim, E quase tudo atendendo à com conjuntura comissões. vivida, não esquecer das linhas chamadas Covid, as linhas de financiamento para as empresas que viveram uma situação aflitiva durante a pandemia e naquela fase mais crítica, a pandemia claramente significava fechar portas e, portanto, não haver atividade. Vocês recordam-se dessas operações? Os bancos tinham que ter a sua margem e agora as empresas estão a ter esse rebound, esse ressalto de todas essas linhas. Portanto, eu diria assim por alto, os valores que estás a referir resultam de aumento de comissionamento mais as margens e as operações Dos financeiras que juros que foram eles conseguiram feitas fazer. por causa dessas linhas. Portanto, neste momento, os bancos estão a cavalgar as taxas de juros para subir os seus lucros, Certo? basicamente, não é? Portanto, mesmo que não aumentem spreads, estão a aumentar spreads porque está a aumentar risco, Por uma via direta do risco, sim. não é? E estão a aumentar as Euribors de forma natural Sem porque o dinheiro haver está o mais caro. justa proporção no pagamento dos depósitos. Exatamente. Portanto, Certo? vamos ter bancos ainda mais gordos, vão ganhar ainda mais dinheiro. Podem Certo? ter o reverso de haver pessoas que não conseguem pagar. Certo.
não é? Aqui, exato, é um raciocínio completamente linear, transparente e, para mim, claro. Ahm, Aqui a única questão é que, marginalmente, ou seja, quando falo marginalmente, se este crescimento de resultados está a vir por novos clientes e novas adesões e, portanto, novas entradas de novos clientes, duvido. Este crescimento é com base na carteira que existe, que vai perdurar até um determinado momento, quando todos os dias começam a haver novos operadores, Mas novos repara, mas bancos isso, digitais e novas fintechs que estão a absorver estes ditos novos clientes. pronto, mas isso é onde eu queria chegar agora. Repara, o que nós estamos a assistir é novamente a banca a querer encher os bolsos, digamos assim, não é? Muito simplesmente, ou seja, ganhar dinheiro fácil. Uhum. E ao fazer isso, numa atividade que até determinada altura começava por ser percepcionada como sendo uma atividade já pouco interessante, de repente ela começa a ser sexy porque ganha muito dinheiro. E ao fazer isso, num momento em que há uma efervescência do mercado em termos de inovação, de startups, etc, etc, Estão a assinar a sua sentença. estão a acelerar É. a Olha, mudança. Ou usando seja, uma estão a dar um tiro metáfora, no pé. se quiseres, às vezes as metáforas ajudam, a velha de mais vale uma imagem de mil palavras. Para mim é um Titanic, não é? Com respeito pelas mortes que causaram, mas já há quem diga que a tragédia após uns anos é comédia, não é? É um pouco isto, mas na verdade, olhando com um afastamento, eu diria que a banca tradicional é um Titanic, que tem uns músicos, estão a tocar para animar as pessoas que estão a bordo, e só poucas é que sabem o destino que está pela frente. Eu diria que os executivos que estão lá estão perfeitamente, quando digo executivos, estou a falar das pessoas que gerem o dia a dia dos bancos, sabem qual é o drama, sabem qual é a situação, não conseguem percepcionar qual é o tempo que vai demorar até se esvaziar essa carteira, Então que bora por continuar a inércia, tocar. e agora juntar a inércia, as pessoas são inertes. Pá, quantos de nós deixam arrastar a apólice de seguro sabendo que estão a pagar demais, mas a sua preocupação não é essa, porque não têm tempo, porque não têm ferramentas que os permitam fazer isso? Quantos de nós mantêm a conta bancária porque não têm tempo para ir ao banco e etc, etc. É um Portanto, filme, criar as uma pessoas conta. são inertes por tendência. E, portanto, por muita vontade que haja, há também o fator inércia, que faz com que, nesse caso, o dínamo dos bancos é a inércia. Porque se de repente as pessoas se movimentassem, era um problema sério. Eu costumo dizer que o modelo bancário, o modelo de negócio bancário é dos mais frágeis que pode existir. Um banco pode cair em 5 minutos. Pá, uma empresa cair em 5 minutos é difícil. Se um banco se perder a confiança Pá, do pá, cai. É dos setores mais frágeis que pode existir. Ativos. Quais são os ativos que os bancos têm? dinheiro Sim, mas é o dinheiro de quem? Nossa. dos Não, clientes. é passivo. Ah, ok. O teu depósito é um passivo para o Pois banco. é. Ainda pior. Hum. Portanto, não é? Portanto, é este o drama. Então Portanto, que ativos é que tem? são os empréstimos, se forem Certo. pagos. É um ativo com risco, né? Sim. Claro que depois há os ditos hipotecários, portanto, os têm as garantias, os imóveis e por aí fora, mas eu, como costumo dizer, naquela crise do subprime, os bancos, vocês lembram-se, começaram quase a tornar-se agências imobiliárias, a ter que vender imóveis. E eu dizia, pá, um banco não é uma agência imobiliária, as pessoas não têm a destreza para vender imóveis. Portanto, um banco tem que servir o seu efeito. Portanto, um ativo de um banco, eu diria, são os créditos e, obviamente, os ativos edifícios e, digamos, os ditos tangíveis que um banco tem. Mas é curioso, muitas vezes as pessoas não fazem esse raciocínio. Ainda houve uma tentativa a determinada altura de transformar os balcões dos bancos em lojas, não é? Até Certo? faqueiros vendiam, não é? Certo? É isso mesmo. Portanto, um bocado o que fizeram o movimento que fez os CTT a determinada Certo? altura, não é? E, no fundo, qual é aqui, e avançando para esta questão que talvez possa estar a ser uma das questões que vocês teriam curiosidade, é como é que os bancos fazem esta transformação? Uhum. Um dos problemas que os bancos têm é o chamado legacy, ou seja, aquilo que herdaram, não é? E estamos a falar de estruturas que ainda eram não digitais, portanto, pessoas, que antes das máquinas eram pessoas que faziam esses processos e que, naturalmente, pelo código laboral, não se pode, evidentemente, simplesmente despejar as pessoas em 3 meses ou 6 meses. Há um processo que, naturalmente, tem que se compreender. Mas, na verdade, hoje há esta necessidade urgente de realocar esses recursos em excesso, porque a tecnologia veio substituir muito da necessidade de haverem essas pessoas a fazerem os mesmos processos. Portanto, um dos maiores pesos que os bancos têm é a quantidade de pessoas excedentárias, quer a nível de redes ditas de balcões, que todos sabemos que estão a fechar, quer depois a nível dos chamados serviços centrais. Portanto,
Em oposição, tens empresas tecnológicas que fazem serviços bancários e que não têm esse mesmo problema, não é? Portanto, é uma questão de tempo até, eu diria, começar a um reequilíbrio de forças, para que os bancos percam o peso e o poder que têm, para que haja um sistema mais equilibrado e que para um dito cidadão seja Mas perfeitamente então, linear aquilo conviver com vários. que tu estás a dizer é as empresas fintech, as que estão na área financeira, têm soluções na área financeira, têm um tempo para se afirmar. Sim, Porque vai chegar um momento em que os bancos vão tomar, se conseguirem sobreviver, uhum, e a maior parte deles vão sobreviver, os que não sobreviver vão ser engolidos por outros, certo. mas os bancos, vai chegar um momento, vão voltar a dominar o negócio se as fintechs não se afirmarem, Certo, é não é? verdade. Ou seja, como qualquer empresa jovem, não é? Tem uma altura em que tem que se tornar sustentável o seu modelo de negócio. Há uma fase chamada cash burn, não é? Que é aquela fase em que se está a investir, desculpe, está a investir e que ainda não há o chamado EBITDA, ainda não há um resultado positivo. É claro que este fenómeno atual faz com que quanto maior risco, menor aptidão existe para poder investir em startups ou fintechs que estejam a entrar numa lógica inicial chamada early stage ou algo desse género, mas todas elas têm um tempo de vida. Aliás, não é só as fintechs, qualquer empresa nova tem um tempo de vida, não é? As outras, Normalmente é 20, em é, cada 20 só uma é que sobrevive. pronto, aí ainda és Vá, mais, é 2 ou mais 3. radical, 2 ou és 3, mais vá. radical do que isso. Eu sou um bocadinho mais otimista, até porque tenho que o ser. Mas sim, essa dicotomia pode existir, mas eu diria se uma fintech não vingar durante 5 6 anos, haverá outra que surge e que combate e que, portanto, há um rejuvenescimento. Portanto, os bancos não têm volta a dar, têm que se conseguir transformar. A questão é se os bancos se conseguirem transformar de tal forma que conseguirem realmente trazer este valor e substituir as fintechs, porque à partida, na linha de partida, eles estão lá à frente. Eles têm uma vantagem porque têm os clientes. Uns bancos, se forem criativos, vão assumir-se como a matéria-prima, dizer assim: olha, eu não estou muito preocupado com quem me está a direcionar o cliente, podem ser os chamados canais de distribuição digitais, intermediários, não interessa, eu vou ser eficiente no produto. E alguns já estão a fazer isso, como quem diz, pá, vai ser inevitável, não vai haver espaço para eu ter uma equipa comercial de 5 6 pessoas por balcão, porque isso é um custo demasiado elevado, é um custo de aquisição por cliente muito grande, um custo de gestão. Então, há uns que vão começar a otimizar-se cada vez mais no produto, ou seja, ser competitivo no crédito, ser competitivo nas soluções de investimento, no produto core bancário e começar a ficar mais competitivo nessa vertente e a deixar que o cliente seja orientado por plataformas digitais ou especializadas no relacionamento. Isso eu acredito nesse modelo. Portanto, os bancos que perceberem que mais vale serem Mas também competitivos. podem fazer ao contrário, que é já que têm os clientes, Uhum. assegurarem, teremos assim a distribuição comercial e irem buscar produtos inovadores de fora, E ligarem-se estes produtos ao ecossistema não deles, é? não é? Exatamente. Numa vida, normalmente há 3 ou 4, eu diria, grandes operações. Compra do primeiro carro, a compra da casa, são aqueles momentos marcantes. Epá, e normalmente diz-nos a experiência que quanto mais propostas tu tiveres para poderes agregar e analisar e tomar decisão, melhor. Ora, há 30 anos era impossível uma pessoa visitar 10 bancos ou 12 bancos, era impossível. Hoje, a transformação digital permite, se calhar, consigas ser muito mais rápido e ter muito mais capacidade de análise e agregação de informação para tomares essa decisão. E eu acredito mais nisto. Isto vai fazer com que as pessoas queiram algo independente, isento, próximo deles, para angariar informação e ajudá-las a tomar decisão. Quase um comparador, não é? Sim, haver um cliente fidelizado a um banco acho muito difícil. Acho muito difícil. Vai haver mais o cenário de eu tenho uma necessidade, há alguém que me agrega e eu tomo a decisão, seja um banco da Letónia, um banco espanhol, ou uma fintech alemã ou portuguesa, porque hoje essa necessidade de marca já não é a mesma. Hoje não há tanta necessidade de se estar fidelizado a uma marca portuguesa. Isso acredito que vai haver é alguém que queira tomar uma decisão, faz uma pesquisa na web ou aparecem os tais modelos preditivos, que é basta existires e alguém conhece o teu perfil e adapta-se e diz qual é a melhor solução, e então aí sim, como eu há pouco disse, o banco que for mais competitivo para ti é aquele que ganha. Isso é o modelo que eu acredito que vai existir. Não tanto aquilo que estavas a sugerir ao contrário, Certo. porque
por norma, acho que as pessoas não se vão fidelizar a uma marca como antes. Os bancos tinham um lifetime value gigante. Mas há a questão que tu próprio disseste, que é as pessoas não se mexem. Os mais antigos, se me permitem. Os mais novos é E, mais e fácil. também tem a ver com o atrito de mexer. Ou seja, Sim, aquilo que estávamos a dizer há pouco, do género, tenho uma conta bancária, vou criar uma conta noutro banco. Pá, ir a um banco tradicional, criar uma conta, é é um um, filme, é um filme. né? Mas tu vais a estes novos neobanks e crias uma É o conta, contrário. é um Pronto, instante, é né? E isso. portanto, o atrito de troca é tão baixo que estas É. novas gerações e as pessoas já estão mais Não, habituadas por à acaso tecnologia, isso é absolutamente incrível, pá. Como é que ainda hoje os bancos não com a chave aceitam móvel digital. com a Diz. chave móvel digital? Exatamente. Como A- é que é possível? Acredita que muitas vezes, e eu também falo por aí, porque também há os aspectos positivos da banca, que são muitos, mas Ah? Estou a há, brincar. eu já posso Mas dizer quero quais que tu digas são. alguns. Muitas vezes acredita Sei lá, amanhã que está a receber telefonemas Exatamente. Não, de não, dois não é, não é. Os colegas. colegas dizem, mas o Não que é que é. foi O que aquilo, é isso? Orlando? Não, porque isso tem a ver com a filosofia. A minha filosofia de vida, há sempre algo positivo, mesmo num cenário menos positivo. Há sempre algo positivo, seja qual for a entidade ou a circunstância em que estejas. Muitas vezes acontece, e quem me tiver a ouvir e estiver a trabalhar na área de sistema de informação da banca vai concordar, às vezes não é falta de vontade, a arquitetura informática e técnica é tão complexa Aquilo ainda e está tudo tão em COBOL. arcaica. Não sei se vocês estão dentro da área de programação, mas Sim, estamos a mas muitos falar deles de ainda têm sistemas de sistemas COBOL. COBOL, não é? COBOL. Para quem sabe o que é COBOL, é um terror que muitas vezes faz com que não seja possível fazer uma transposição para outros sistemas. E muitas vezes acreditem que há boa fé, há pessoas que querem inovar dentro dos bancos, há pessoas que Sem têm dúvida que é. essa vontade, mas depois levam com o muro à frente de tanta complexidade que muitas vezes não conseguem chegar ao destino final que é esse. Em oposição, tens bancos que começam, Do os zero. neobancos começam from the scratch, do zero, em 6 meses fazem aquilo que um banco não consegue em 6 anos. Pronto, isso tem a ver com o despedaçar de várias arquiteturas que é muito difícil de se conseguir porque um banco não pode fazer e depois no dia seguinte já está online. Não, tem que ser um processo de migração, tem que se manter um lado e passar para o outro. Portanto, há aqui processos que muitas vezes não é por falta de vontade, é Sim, sim. mesmo por Orlando, mas tu, incapacidade tu técnica. acreditas que um destes neobanks, seja ele qual for, algum deles pode algum dia almejar a concorrer ou ser maior do que estes bancos mais tradicionais, grandes, antigos? É uma boa questão porque eu acho que Porque tu. parece-me que a resposta é não, mas eu quero muito acreditar que Não. sim. Mas parece-me que é não. Não, a questão é que se tu tiveres gula, e agora já se fala, por exemplo, que a Revolut está cada vez mais parecido com um banco tradicional do que o neobanco. Eu acho que é o ponto da decisão em que tu dizes assim, pá, não preciso de crescer mais. Porque se quiser crescer mais, vão-me transformar num banco tradicional. E o que é que está a acontecer? Começa a haver a necessidade de haver processos muito semelhantes aos bancos tradicionais e a Revolut está-se a transformar cada vez mais num banco tradicional. Sim, mas eu não tenho ideia qual é o tamanho da Revolut, mas imagino para chegar a um banco grande, a um HSBC, um Certo? HSBC, deve estar anos-luz, não? Sim, em termos de ativos Ativos em no as a carteira, né? whole, no Yeah. global, mas a nível Temos, transacional já tem uma cota e, bastante e em significativa. número de clientes também não sei se. Sim, a nível transacional, estou a falar das transações puras, de contas, pagamentos, transferências, já tem uma O cota. problema é que o nosso sistema financeiro não é feito disso, não é? Isso é só uma pequena parte do sistema financeiro. A esmagadora maioria do sistema financeiro que nós temos e do dinheiro que circula está em todos aqueles produtos financeiros que esses grandes bancos é que controlam. Certo? E substituir estas fintechs não têm acesso a isso. Certo, Esses são os que estão guardados com certo, aqueles portões, não é? certo. Com os guardas da. E não te esqueças de uma coisa, é que no puzzle completo do sistema monetário e do dinheiro, aquilo que representa o dinheiro dos particulares ou das empresas não é assim tão grande quando comparar com a dívida pública dos países e dívida privada. Ou seja, os bancos têm carteiras de dívida dos países e essa dívida não vai para as fintechs, não é? Portanto, há de haver sempre uma carteira grande que é onde os países emitem dívida e as sociedades gestoras investem nessas sociedades gestoras, grandes bancos, Goldman Sachs, e estou a falar dessas, Merrill Lynch, enfim, tudo isso, que vão continuar a ter o parqueamento da dívida pública, que são trilhões de dólares ou de euros, não é? Portanto, isso vai sempre existir, Acho que as pessoas às vezes nem sei se têm noção disso, que os grandes bancos, né, no nosso planeta são donos das dívidas dos países. certo? E quando nós, por exemplo, um exemplo, no Covid, imprimimos dinheiro, imprimimos dívida, não é? Uhum. Alguém comprou essa dívida e nós estamos a dever esse dinheiro como sociedade
como país, a alguém. E Certo, esse alguém são bancos privados. certo. É verdade, é verdade. São aqueles que compram a dívida dos países. São os donos disto Eh, tudo. Os donos disto tudo, exatamente. É verdade, agora está outra vez essa questão em cima da mesa. Mas vocês recordam-se da pressão que o país tinha quando havia entidades de rating eh, que Aham. avaliavam o nosso país e era Vocês agora quase vão todos ser os dias, você lixo. lembra-se, vocês são lixo, já não são lixo, vão ser lixo a seguir. Quando havia, não, continua a haver. Certo, Sim, mas São os falava-se não, donos. muito mas havia disso muita pressão na altura Claro. do governo de Passos Coelho, foi na altura quem na fez Troika. todo o processo da Troika, e era quase todos os dias quem apostava que íamos para o lixo ou não, lembras dessa discussão. O que está ali por trás estamos a falar de 4 ou 5 entidades que dominavam as agências de rating, as chamadas agências de rating, todas elas privadas. Portanto, 5 entidades privadas a dominar todo o puzzle. Fazer esta transformação vai demorar. E isso é o maior ativo que os ditos incumbentes, é Então, o diz tal lá uma palavrão. coisa. Então, e o que é que tu andas a fazer no meio disso? Exato, é isso que eu queria também perceber. Qual é a oportunidade que tu É, identificaste depois desta salganhada é isso toda que mesmo. nós falámos? Epá, houve uma dose de loucura, porque ninguém com 40 anos ou 39, quer dizer, ninguém não, mas em condições normais, confortável num banco, num dos maiores bancos em Portugal, com uma progressão de carreira muito interessante. Tu estavas onde? Estava no BPI, nós fomos convidados pela administração, todos os seus colaboradores, nos alguns níveis de responsabilidade, portanto, os ditos quadros, primeira linha, segunda linha, fomos convidados para uma conferência onde foi oficializado que o BPI ia ser adquirido pelo CaixaBank. E eu, na viagem de regresso, que ainda foi longa, estava a olhar para um documento que se chamava Open Banking, em que eu, juntamente com os meus colegas, íamos ser responsáveis por implementar esse processo do, do banco ter que se adaptar a essa nova conjuntura. Eu olhei para aquilo e quando cheguei a casa disse à minha mulher, vou mudar de vida. Mas espera aí, mas porquê? Eu já... Assustou-te? Ah, ok, Não, vais lá chegar. Vá. não, vou lá chegar, que é, eu acredito que uma decisão dessas já foi feita, tu só te apercebes depois. Uhum. Ou seja, uma coisa é consciência, outra coisa é É inconsciência, o não é? clique. O teu corpo, a tua alma já está muito virada para aquilo que um dia vai acontecer, é só uma questão de tempo até isso acontecer, porque é o autoconvencimento, pá, se calhar não, se calhar sim, sim, hoje é não, aqueles dias em que estamos em luta. Houve um episódio grande, que ainda continua muito ativo, que é o nascimento da minha filha, em que eu, a partir de uma É determinada ativo para toda altura, a tua vida. sim, Acredita. que está a mudar em vários conceitos, mas uma delas foi o drama de eu começar a falar com ela e a ter que lhe dizer: olha, eu quero é que sejas feliz e que faças bem aquilo que tu realmente sabes fazer. E eu não estava a fazê-lo. A incoerência de dizer a uma criança para fazer uma coisa e eu não estava a fazê-lo. Porquê? Porque a veia da empreendedora sempre existiu, só que por circunstâncias da vida, e não sou da geração que os pais diziam: "Olha, vai para um banco, meu filho, vai para uma CTT, vai para o Estado." Era assim que se Yeah. vivia, não é? Pá, só que a veia empreendedora sempre existiu e a coisa foi-se adiando até Estava aí que a corroer. estava constantemente. Só que enquanto eu falava com a minha mulher e não via ali nenhuma razão plausível para eu não ser coerente, com a minha filha não estava a ser coerente de todo. E então surgiu o Open Banking e foi um fenómeno mental. Sabem quando começam a surgir imagens, puzzles, assim como flash, começam a aparecer imensas ideias, imensas projeções sobre o que é que estás a ler e o que é que aquilo se pode materializar? Eu diria que a NBanks nasceu em meia hora. Foi quando eu comecei a esboçar todo aquele modelo de negócio que o Open Banking iria trazer, que eu já vos posso explicar. No fundo, o Open Banking traduz na quebra de monopolização de dados da banca. Tipo de dados, por exemplo. Saldos e transações e os pagamentos. Pronto, é isto que estamos a falar. Ou seja, foi possível começarem a aparecer outras entidades que não bancos para poderem agregar saldos e transações para facilitar o dia a dia das pessoas, por um lado, que é a chamada agregação de informação de contas, e a iniciação de pagamentos, ou seja, a capacidade de um lojista ou do e-commerce poder ter serviços de facilitar o pagamento aos seus clientes sem ser por bancos. O que estás a dizer no fundo é os bancos passariam a ser obrigados a dar esses Isso. dados quando um cliente desse autorização a uma entidade para os ir buscar. Isso mesmo, é isso mesmo. Pá, que é uma realidade que ninguém pensava que era possível. Estamos a falar de maior monopólio. Claro, Hoje, sim, hoje sim. qual é o maior commodity que temos? Não é o petróleo, por acaso agora está a baixar, Petróleo está felizmente. tá sempre ali. E portanto, às vezes estamos, o petróleo é maior, ou o menor, ou o ouro. Não, são os dados. Hoje a maior economia, a maior reserva são os dados. Não há qualquer dúvida.
E os dados passando a estar disponíveis, epá, estamos a falar de um Abre-se tesouro um mar de oportunidades de coisas que podem ser inacreditável. analisadas, novos produtos que se podem dar a clientes. E fazer o oposto àquilo que eu vos disse há pouco, que é os bancos nem sequer, por muito boa vontade, nem sequer têm capacidade nem espaço para conhecer bem o cliente, e isto vai permitir exatamente o oposto, conhecer bem o cliente, ir logo de encontro ao que ele quer e o que é que ele de facto pretende para o seu dia a dia, de forma muito mais rápida, inovadora e com outro tipo de soluções de escalabilidade, que hoje não faz sentido só olhar para Portugal, faz sentido olhar para todo o continente europeu e fronteiras, que é onde nós também estamos enquanto N-Banks, porque o Open Bank está-se a pulverizar em vários lados do mundo, começou na Europa e agora está-se a arrastar. Portanto, daqui a 10 anos vai ser uma aldeia global de Open Banking. Mas independentemente de se pulverizar para outros sítios fora da Europa, a verdade é que a Europa, tu podes começar tendo uma empresa em Portugal a trabalhar nessa área, tu podes trabalhar em toda a Europa, não é? Portanto, Claro, as é licenças isso mesmo. permitam que tu, Coisa que era em França, inimaginável. na Sim, Alemanha, exatamente, no certo. UK agora já não é bem assim. Voltando um bocadinho atrás, a empresa e a oportunidade surgiu assim. Foi essa capacidade de também já me ter apercebido que o modelo bancário por si já estava a definhar. Nós sentimos, e eu faço jus, há muitos bancários, que isso é outro problema que a banca tem, é que estamos a conviver com energias diferentes. Fintech, estamos a falar de pessoas motivadas, a inovarem, a rasgar terreno, e a banca tem pessoas desmotivadas, cansadas, a querer mudar de vida e só não tomam um passo porque muitas delas não têm a tal coragem. Mas se vocês falarem Mas com tu, aquilo que é a realidade dos bancários, pá, assim por alto, não escrevam o que estou a dizer, mas por alto, mais de metade não gosta do que faz. E repara, portanto, então, Ou se mas calhar da forma nesse como momento, faz. assim, a nesse momento, forma como faz. quando tu leste o que é ser Open Bank, tu pensaste que isto abre um manancial de oportunidades, do ponto Uhum. de vista de novos negócios, novos modelos Novos de modelos de trabalho, negócio, sim, etc. sim. E provavelmente deves ter pensado que isto nunca vai ser implementado no ambiente onde eu estou. Ou seja, dentro do próprio banco. Ou melhor, o Sim, Open Banking vai ser implementado, mas não usar os dados em. Exatamente, ou seja, que tu tinhas que ceder os dados, ou seja, tinhas que ceder aquilo que era o o teu teu maior valor, tesouro, não é? exato. E não podias E não, beber. e não conseguias tirar proveito disso. Isso é uma boa questão, porque Porque também podias ir buscar os dados dos outros, não é? é isso mesmo, isso é uma boa questão, que é, os bancos olhavam e olham para isto, naturalmente como uma ameaça. Só que era imperativo, têm que o fazer. Ou seja, têm que disponibilizar os dados para plataformas que não a própria entidade possam capturar essa informação. Mas quando tu estás num projeto em que aquilo tem que se fazer por obrigação, a energia é diferente, não é? Aquilo não vai provocar uma grande inovação. Claro que um banco É pode uma ver energia isto como uma defensiva. oportunidade a dizer assim, pá, então isto permite-me que eu, banco A, posso agregar aqui todas as informações de todos os bancos do meu cliente e com isso poder ter dados e conhecer ainda melhor o cliente. A questão é que este modelo foi pensado para um posicionamento isento. Porquê? Porque no subconsciente das pessoas, e isso está a provar, e nós, a Nbanks, estamos a ter esse usufruto, as pessoas acham estranho agregarem tudo num banco. Acham estranho. Quer empresas, quer particulares. Então, se eu tenho a conta no banco A e tenho conta no banco B, banco C, banco D, vou agregar tudo no banco A, qual é o subconsciente? O banco A vai saber tudo. Interessa-me a mim que um banco saiba tudo? Se calhar não. Porquê? Porque depois, quando vão negociar, eles sabem tudo. Portanto, é uma relação desequilibrada. Quando um banco não sabe tudo, a pessoa muitas vezes negocia, não é? Todos sabemos que é isso que acontece. Quando alguém vai negociar um depósito, diz: Ah, tenho um depósito no banco A, tenho um depósito no banco B, e então há aquela negociação. Quando o banco sabe tudo, a pessoa pode ter uma narrativa fantástica, mas não há muito mais de fator de surpresa. Portanto, de facto, o Open Banking está disponível para todos, bancos e fintechs, mas por tendência está a ser muito mais proveitosa para entidades que não bancos. E sim, fintechs, tens que Mas tu assumir tiveste consciência disso nesse tive momento? Uhum. consciência, tive a sensação, né, que é impossível depois, mas como não se pode negar uma ciência que se desconhece, né, dei o benefício da dúvida a dizer, se calhar é por aqui. Por lá está, por causa da experiência de balcão, o Steve Jobs disse que a vida é uma conexão de pontos, não é? Se calhar levou-me essa experiência toda, essa travessia de balcões, de marketing, de várias áreas, fez-me
essa experiência fez conectar que provavelmente o consumidor ia para essa tendência e é o que está a acontecer. Ok. Não quer dizer que as pessoas não façam agregação num banco, mas a grande maioria não está a Então fazer. qual é a proposta de valor que tu vendes aos clientes com a Nbanks? Nós, por uma questão de modelização de negócio, orientamos primeiro para empresas. Ok. Sei. Portanto, numa lógica B2B. Porquê? Porque percebemos que onde está a maior dor de agregar informação bancária, portanto, da componente de agregar complexidade bancária, está mais nas empresas, porque eu diria tipicamente um particular tem 2 contas, 3 contas, não tem 20, não tem 30, não é? Portanto, nós orientamos para as empresas. E a proposta de valor podem ser múltiplas, mas a core, a principal é: vocês nem imaginam as empresas que hoje têm que ter recursos, pessoas, no início da manhã, a abrir e fechar home bankings, extrair ficheiros, extrair Excel, passado meia hora, começar a juntá-los. Todos os santos dias a fazer isto. A começar a conciliar, o que é isto? Fazer a conciliação É fazer a bancária. conciliação bancária, é juntar a contabilidade e a parte financeira. O serviço bancário é arcaico. É o tal problema do monopólio. Quando estás sentado no E o serviço de monopólio, não contabilidade precisas também. inovar. E o serviço de contabilidade também é arcaico. E o serviço de contabilidade também era arcaico por inerência. Portanto, como o monopólio existia, não era preciso inovar, porque quando, quando se está no monopólio e não há concorrência, não é preciso inovar. E de repente leva um choque. Espera aí, afinal hoje é possível dotar tecnologia para processos arcaicos. Portanto, a nossa proposta de valor, entre várias, mas a mais impactante é, em poucos segundos, só para não dizer de imediato, às 8 da manhã, um gestor financeiro tem todas as contas bancárias que tem, agregadas, atualizadas, e o seu cash flow em tempo real, os saldos e transações em tempo real. Parece pouco, mas posso-vos dizer que em empresas pode impactar em 2 ou 3 horas por dia. Mas também para o particular, eu não diria tanto a parte da descomplexificação bancária, porque aí não há muitas contas. O Open Banking vai a trazer um conhecimento da sua própria vida financeira, porque são poucas as pessoas que fazem Excel de orçamento familiar, ou não há tempo, ou não sabem, ou às vezes até nem querem saber Sim, sim, quanto é que gasta, quanto é que... nós tivemos exatamente essa conversa aqui com o Doutor Finanças Sim, e sim, estávamos a o falar Rui. exatamente disso, que é as pessoas não têm noção. Se as pessoas parassem todos os meses para fazer as contas e perceberem para onde é que o dinheiro Onde é que está a estão a ir, gastar o dinheiro? né? Certo, Algumas ficavam em choque, é. né? Porque nós não Ficavam temos noção chocados. nenhuma de onde é que Sim, gastamos o dinheiro. sim. E soluções como esta, de automatização, barra informatização, tecnologia, podem fazer com que se possa dotar maiores ferramentas de gestão financeira sem ser proporcionada pelos bancos. Lá está. Olha, e nós aqui temos uma frigideira que, pá, não é um sistema de pagamentos, mas isto é altamente É o eficiente. fim, já é É, o tempo. é o tempo de nós irmos à frigideira. Temos Tenta lá Boa. aqui tirar de lá uma coisa com um bote. com uma API. Com uma API. Olha, vou-te pedir para escolheres um ingrediente Boa. que tem uma pergunta para tu leres. Então vou só afastar o microfone. Ok, então vamos a isto. É para Então ler? escolheste o O, podes tirar, podes Posso ler? ler em voz alta. Muito bem, vou ler em voz alta. A tua família recebeu alguma mensagem de pêsames quando o ator Orlando Costa morreu? A nossa frigideira anda muito atrevida nas perguntas. Por acaso era uma personagem que eu gostava, o ator que fez de Zé Gato, mas não. Muitas vezes também sou associado ao nome do atual primeiro-ministro, porque o pai dele era Orlando Costa também. Mas não, Não felizmente tens não. cara de ser pai dele. Pai dele? Pois é isso, Portanto, exatamente, na não. idade. Portanto, sim. Mas quando vejo, muitas vezes me apresento, é o nome do pai do atual primeiro-ministro. Mas não. Existe um Orlando Costa, que foi artista no Brasil também, com algum sucesso, e esse também, infelizmente, também não sou reconhecido por isso. Muito bem, olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. Obrigado a vocês, pessoal, por estarem desse lado. Já sabem, podem nos encontrar nas plataformas digitais e no Qplay. Nós voltamos para a semana. Obrigado a todos. Dano. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. É incrível como é que nós podemos ficar aqui 50 minutos a falar sobre bancos e tu achas que o tempo passou rápido. Para mim passou, se calhar para vocês não. O problema de ser um setor não muito interessante é esse. Olha, mas porquê é que tu não conseguiste entrar no mercado europeu?
Porque é que não consegui entrar Não no. conseguiste, ou não tiveste essa opção, ou Não, não não, nós decidiste estamos, não ir? se calhar passamos mal a mensagem, mas nós entramos. Ah, A ok. questão é, percebemos que em África a oportunidade de mercado é É muito maior. maior. Uhum. Aqui a Europa é muito concorrencial, sendo que empresas como a nossa estão mais orientadas para os particulares. Ou seja, existem tecnológicas como as nossas que estão mais nos particulares. Empresas nem tanto. A África é um mar de oportunidades tremendo, pá, e assim num clique estamos a trabalhar com as maiores empresas de oil and gas, construção, transportes ferroviários, assim num clique. Uhum. É porque é word of mouth, um falam com o outro, e depois é esta realidade. Quando fui a Angola, por exemplo, é uma coisa completamente diferente, que é, tu estás numa mesa e tens o CFO de uma empresa, e depois tens de outra, às vezes são concorrentes. É um convívio que nada tem a ver com o que se passa aqui. E portanto, e dentro da lógica dos patriados, eles não se importam muitas vezes de estar a conviver, desde que não haja transmissão de dados sensíveis, mas eles partilham. Olha, estou a usar uma ferramenta que me permite fazer isto. Ah, é quem é? Olha, é Nubank, se faz isto e aquilo. E sentimos esse impacto, coisa que aqui na Europa é muito mais difícil. Isso E é... porquê que tu achas que o sistema de pagamentos deles está muito mais à frente do que os sistemas dos é outros? necessidade, porque epá, estamos a falar de. Tipo, dá-nos só um exemplo. Só para perceber. O Ghana é hoje um dos maiores centros de inovação de fintechs. Porquê? Porque normalmente há um afastamento da chamada densidade populacional, não há muita concentração, há muita diversificação. E houve lá, já não me recordo foi a operadora, mas foi a primeira a fazer pagamentos por telemóvel para evitar que uma pessoa tenha que pagar um determinado serviço e tenha que fazer quilómetros só para fazer o pagamento. E então, como não havia rede multibancos, porque lá é uma realidade que não existe nem de maneira nenhuma como aqui, não há tanta concentração de máquinas ATMs, a necessidade aguçou o engenho e, portanto, usou-se aquele dispositivo que todos têm, apesar de tudo, que é um telemóvel, para articular comunicações e fazer pagamentos que hoje conhecemos com o MBWay. O MBWay em África já existe há 10 anos, 15 anos. Ok, mas com internet no telemóvel. Sim, com dados móveis, sim, 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 ok. sim. No smartphone tem estás a dizer, é a loja tem, por exemplo, uma aplicação qualquer que permite receber dinheiro, Certo, certo, tipo um MBWay, certo, não é? certo. E Certo. depois são países com muita população, não é? A Nigéria deve ter 200 Sim, milhões, sim, não é? sim, Uma sim. coisa assim de louco. Sim, claro, muito jovens, portanto, com muita Muita adesão facilidade. digital. Uhum. A Angola é outro exemplo. Qualquer solução de particulares explode nesses países, porque são jovens, com fácil adesão digital, as infraestruturas tecnológicas são boas, não são desastres, como às vezes há países com melhor infraestrutura tecnológica de recursos naturais. Só para Uau, saberem desse exemplo. É mais fácil ter um telemóvel que muitas vezes um recurso com água, que não é? interessante. Olha, e havia aqui um tema que eu queria tocar, para perceber o teu feeling sobre isso, que é, nós falámos aqui sobre o sistema bancário, sobre os sistemas financeiros, sobre todos os problemas e todas as oportunidades que existem na banca, e nunca tocámos na parte do Web3, Hum, cripto, blockchain. Tens tido sim. tens sido impactado com isso de alguma forma? Viste Não. alguma coisa interessante? Tens opinião? Tenho. Eu diria que quando há demasiada inovação para nem sequer ser perceptível, e quando há tanto processo em curso, estamos a falar de NFTs, estamos a falar de blockchain, estamos a falar de Web3, estamos a falar. há- É tão difícil conseguires compreender o que é que aquilo significa para a tua própria mente, que eu vou se calhar preferir pela lei de Darwin, que é o mais forte há de sobreviver, e daqui a 5 anos eu vou perceber finalmente qual é que é a tendência. Porque eu neste momento não consigo saber qual é a tendência, eu não sei por onde. Há uma certeza que eu tenho, que é claramente a componente da capacidade de tu não deturpares o percurso que um determinado processo tenha. E se tu tiveres a garantia que não há nenhuma violação de um contrato que esteja na web, isso eu acho que claramente vai Estás a falar vigorar. da base da Da, blockchain da ser. base, da base blockchain e a capacidade de ninguém poder violar aquele contrato, os smart contracts, isso parece-me que vai claramente vingar e tem que vingar.
Hoje em dia é tudo muito vulnerável. Alguém altera um documento, easy, fácil, e Claro. depois tens uma versão XPTO e nem sabes se aquilo é. E já para não falar dos chamados direitos de autor e toda essa componente que aí também vai explodir, Sim, os mas tu NFTs, estiveste na banca e sabes perfeitamente o grau de falsificação de documentos que havia, não é? é enorme, Percentagem. claro. Hoje em Aliás, dia qualquer PDF é transformado com uma facilidade se, incrível, não é? se vocês repararem, em quase todos os processos que estão em curso, diz lá falsificação de documentos. Com blockchain não existia. Portanto, até para os juízes vai ser mais fácil adotarem, adotarem o blockchain. As bitcoins desta vida podiam ter outro cenário, agora estar a juntar as duas coisas e o lado mais rico estar a ser demasiado exposto e a Quando tu pôr dizes em o lado mais causa. rico, o lado tecnologicamente com Sim, maior potencial. a Com maior parte de potencial de maior inovação. valor que realmente devia ser valorizado está a ser undercover, no fundo está a ser desvalorizado por causa de uma questão especulativa que não Especulativa. devia existir. Isso ainda não consegui perceber porque é que se juntaram as duas coisas. Porque a ganância comanda a Pronto, lá vida. está. Lá está. Quando se fizer essa separação, aí acredito que uma coisa é a especulação, outra coisa é o valor da tecnologia. O blockchain acho que veio para ficar e vai revolucionar muito. A nível jurídico, a nível da banca, não é? Mas é porque o primeiro gajo que inventou, o Satoshi Nakamoto, que inventou o Que ninguém Bitcoin, sabe quem é. fez uma moeda, não é? E portanto a Claro, lógica dele era disromper os bancos, certo. não é? Certo, é Não verdade. acreditava nos bancos, foi depois da crise de Certo, 2008. certo, Estes bancos são os malvados, vamos fazer aqui uma coisa descentralizada que ninguém controla e o certo, povo é que controla. certo. E Embora lá como está. bancário pensei que pá, deve ser um tema que achas curioso, pelo menos, né? Perceber qual é que é a lógica que está ali por trás e das pessoas que conheces que estão na banca, Epá, conhecem Bitcoin, falam sobre isso. não, Eu acho que não. não, não. É um, Também tenho a percepção que não. para já, lá está, é impercepção. É um termo que não é fácil de compreender para um típico bancário ou mesmo alguém que esteja da área. Muitas vezes por uma questão geracional também. Não é? Mas, Estás a ver? Não conhecem o inimigo. sim, às vezes é aquela vontade também sabem que há ali uma ameaça, mas não querem conhecê-lo, digamos assim. Mas pá, eu tenho essa curiosidade de facto de não ter que misturar as coisas, porque apesar de tudo houve também um aproveitamento daquilo que foram as más práticas, porque haver uma moeda sem risco cambial, sem flutuação e que um japonês possa pagar com a mesma moeda a um alemão ou a um português, acho isso normalíssimo. Ou seja, as duas pessoas podem dizer assim: olha, eu quero um ativo que não corra risco cambial. Eu posso fazer em ienes ou posso fazer em euros. Se calhar faz sentido a fazer numa moeda sem corrermos aqui um risco cambial. Isso para mim faz todo sentido. O problema aqui é a forma como a tal moeda é monetizada, não é? Que é a tal história da mineralização e que tens de ter X Dos nós recursos da para rede. mineralizar, tens de ter um data center algures que não seja muito caro. Portanto, o Portugal não é todo o melhor país para mineralizar devido ao preço da eletricidade. Portanto, toda essa parte é que podia ser um bocadinho mais bem feita. Uhum. Podia ser, a mineralização devia ser controlada. hum, eu não digo pelos mesmos do costume, pelos incumbentes, mas devia haver de facto um entendimento global que aquilo tem que ser supervisionado, não pelos membros do costume, mas de facto por uma entidade que dê alguma credibilidade, que é o que está a faltar agora. Agora está a cair a pique, ninguém já credibiliza a Bitcoin, e o meu medo é esse, que por causa da Bitcoin se vai descredibilizar o que de bom ele tinha, né? Que é Mas, essa tecnologia. mas tu ainda te podes dar ao luxo de fazer isso e ter essa posição, enquanto o Web3 está desligado da realidade dos negócios das empresas. Certo, Fora do Web3, certo, não certo, é? certo, certo, certo. Portanto, a partir do momento que os teus clientes vão começar a operar com criptos, isso vai acontecer, Certo. não é? Tu vais ter que entrar aí. Não, eu com isso não quero dizer que sou resistente. Eu quero dizer é quando eu me concentrar Aliás, nisso. provavelmente alguns dos teus clientes já têm Já ativos em tem, já. cripto, E, não e é? nós próprios até já temos em curso uma funcionalidade que vai permitir agregar a dita posição financeira tradicional e Com a também as posição em wallets cripto, de cripto. Claro, claro. isso já está em curso. O que eu estou a dizer é que quando isso for mesmo relevante, eu vou deixar o pó assentar, porque se eu fosse acreditar em muitas coisas que já foram ditas, perdíamos, não é? Porque esse é o risco. Há muita coisa dita, muitas delas não são totalmente credíveis. Eu vou deixar assentar o pó, vou perceber quem é que é credível e a partir daí vou seguir uma determinada recomendação. Agora é demasiado imberbe. Se vocês forem a fundamentar o que é que
cada uma das entidades diz sobre o Web3, a blockchain, a criptomoedas, epá, perdes-te. Ou tens uma referência, quase um fundamentalista e segues aquela doutrina, ou então ficas sem uma percepção clara do que é que estamos a falar. Eu acho que há Uhum. muito, É muito cedo. Mas eu muito sinto no cedo. teu discurso um dos teus maiores receios tem a ver com regulamentação, não é? Certo. E, aliás, nós vemos aquilo que aconteceu com a FTX, SBF. Que é um ah, mau exemplo. no fundo, o SBF era praticamente um banco, né? Portanto, as pessoas depositavam lá os seus ativos, Certo, depositavam lá dinheiro, certo. e eles usavam o dinheiro Então, por outros fins. para fazer o que E ele quisessem. agora foi detido, não é? E há quem diga que se houvesse regulamentação, eles por acaso estavam nas Bahamas, né? Ao contrário, por exemplo, uma exchange que é o Eles Coinbase, que está estavam nos nos Estados dois sítios, Unidos. estavam nos Estados Unidos e nas Bahamas, não Sim, é? mas a falcatrua toda A estava nas falcatrua estava Bahamas. tudo ao lado. A Coinbase que está lá nos Estados Unidos tem a Certo, regulação e certo, tem certo, algumas verificações. certo. E tu sentes que falta isso, não é? Falta. Porque não há volta a dar, quer dizer, todos nós podemos dizer que somos sérios, mas não basta dizer, tem que se ser e parecer, não é? E não há volta a dar, seja que forma for, Mas o problema das podes pessoas. parecer demasiado para um gajo de uma startup ser algo conservador. Eu gosto de tecnologia e de inovar, mas há coisas que eu acho que não se pode ir demasiado longe, porque não há outro cenário. Quando tu lidas com ativos de terceiros, tem que haver uma terceira parte. Sou eu que estou a gerir o teu dinheiro, ou o teu recurso, mas tem que haver uma entidade, algures, que zele por aquilo que eu estou a fazer. Se não houver, se for um descontrole absoluto, então de facto a pessoa também tem que correr o risco daquilo desaparecer. Portanto, em condições normais, quem investiu na FTX ou quem tinha lá ativos, devia saber o risco que está a correr, porque é claramente um expoente máximo da descentralização. Portanto, até devia ser um exemplo do que é o expoente máximo da descentralização. O problema, exato. Só que qual é que é o problema? É quando tu estás a defender algo, porque muita gente acredita que esses organismos que controlam, né, fazem parte do sistema e estão também Pois, esses organismos certo, corrompidos e estão na cama com a Goldman Sachs e com certo, todos eles e que eles estão certo, todos num conclui e portanto o que nós queremos é descentralização, não queremos ter nada a ver com essas pessoas. certo. Ah, Mas quando acontecem estas desgraças, não é? Volta-se atrás. Volta atrás, afinal a gente se calhar precisa Não, de alguma regulação e sim, acho que há aqui também um binómio na certo, própria comunidade de cripto, certo. os que querem descentralização pura, não queremos controle, epá, Pois, mas tens que depois saber onde estás a acontece meter o isso. teu dinheiro, se É perderes, isso. perdeste. É isso. É máxima liberdade, não é? É do Exato. género, olha, isso é o aspecto de máxima liberdade, é correr o risco, só depois as pessoas que são alvo desse tipo de irresponsabilidade, se calhar elas próprias mudam de opinião, né? Se calhar, ou então umas chegam à FTX ou chegam a esse tipo de veículos, muitas delas sem percepção apenas porque o vizinho ou o amigo Sim, porque também houve, investiu, houve muita gente que né? perdeu praticamente tudo o que tinha, não é? Praticamente tudo. E muitas Também é a delas, iliteracia financeira, não é? Da porque parte, isto foi um efeito fósforo, não é? põe Isto foi um tudo efeito mesmo. fósforo, começaram a aparecer blogs, livros, saiba o que é um Bitcoin e depois começava-se aquela, lá está, a gula de um amigo teve a sorte de vender, ou ele dizer, muitas vezes uma Que coisa é o que tu dizes, comprou, outra coisa é o que tu fazes, mas um amigo teu, epá, conseguiu comprar um carro só porque investiu no Bitcoin em 6 meses, isso mexe com a pessoa, dizer, eu também quero, não é? Mas será que a pessoa tem a percepção só porque o amigo também investiu? Portanto, esse escalonar, né, desse processo faz com que aconteça Mas esse isso é tipo de... normal, escalonar dessa forma. Não é Certo? por acaso que se gasta tanto dinheiro em Portugal nos jogos da Santa Casa, não é? Claro, e nas claro. raspadinhas, É, sim, Exatamente. mas, Pois, mas, espadinhas, mas aí o etc. risco é relativamente controlado O e, risco é controlado, mas, sim, é não, o controladamente resultado certo, vais também, perder. faz parte da o natureza resultado humana. também é controlado. Ou Não, seja, ainda bem que somos ambiciosos, não é? E quanto mais fácil for o caminho para tu enriqueceres, melhor. Tens é que saber qual é o risco que está em causa. Agora, eu acho é que já tínhamos condições e a Web3 é capaz de ajudar, inteligência artificial, machine learning é deixar para os humanos o que realmente é humano e deixar para as máquinas o que é que elas realmente podem fazer. E no meio disto há processos que as máquinas podiam antecipar, as chamadas trends, as tendências, porque há comportamentos que são já estás a dizer que a antecipados regulamentação podia ser assegurada pelas máquinas. completamente. Ou Há, pelo há menos uma, uma s- parte há uma significativa. série de. Olha, há uma estatística que diz E aí isto, já não são os gajos do costume. Isso é interessante. por exemplo, eh, isto, vou-vos dizer uma estatística, mas que transporta para a auditoria ou para a compliance, que é os CFOs, e foi uma research que diz os CFOs de uma empresa acham que apenas 20% dos seus processos é que são automatizados, 80% deveriam ser automatizados. E apenas 60, e apenas 33% desses CFOs
é que têm condições mínimas para assegurar a robotização de processos. O que quer dizer que eles sabem qual é o problema, mas são muito poucos aqueles que sabem como fazer. A Ou que têm regulação, condições para. a regulação e a auditoria é um caminho que, de facto, os profissionais da área sabem aquilo que eu estou a dizer. Há muita coisa que é perfeitamente repetitivo. Não é preciso um ser humano, porque os setores são praticamente os São mesmos, processos, são processos. são processos. E, São portanto, processos cegos. para E mim quanto mais é cegos, melhor, a não é? regulação, a não ser que de facto os algoritmos podem ser mudados, mas lá está, isso aí já entramos na lógica do blockchain, mas a regulação devia ser feita por máquinas. E muitas vezes há comportamentos que as máquinas conseguem identificar. Vou-vos dar um exemplo. Nós trabalhamos com eh, um data scientist que fez um projeto para uma das redes de hipermercados aqui do país e ele desenvolveu um processo que faz com que muito rapidamente se consiga perceber qual é a probabilidade de um operador de caixa cometer fraude. Portanto, as pessoas que estão nas caixas. E então desenvolveu ali um sistema que há comportamentos padrão que se começa a perceber que aquela pessoa vai ter tendência. Então começa no pequeno furto, pequenos desvios, 10 euros, 20 euros, 50 euros, porque a tentativa e erro vai aumentando. Isso faz com que seja um bom exemplo do que eu vos estou a dizer. Se a máquina começar a detectar com Isso já, antecipação, isso já é quase um Minority Report. pois, mas é possível, porque o ser humano é assim, pá, deixa ver se põe aqui Se 10 euros, funciona. vamos dar, e se alguém vai Deixa dar eu ver se alguém problema, nota. ninguém nota, 20 euros, ninguém nota, 50, até que chega à gula e de repente começam a ser milhares, né? Até que alguém apura esse problema. Na banca foi igual, não é preciso chegar aos casos que todos conhecemos, do caso Salgado e outros casos que estão em curso. Há outros casos ditos menos relevantes para a sociedade, mas que existem, que são agentes bancários, pessoas das agências que cometem fraudes. Isto tem a ver também com esse processo. Quem sabe, quem já passou por isso, sabe como é que funciona. Começa em pequenos furtos, digamos, pequenas ações, e depois vai acrescentando até que a pessoa já nem se controla e já nem percebe o que é que entrou e saiu, o esquema Ponzi, e depois de repente é um descontrole total. Pronto. As máquinas conseguem prever isto. Mas Portanto, repara, como foi fácil implementar as regulações de lavagem de capitais, não é? De lavagem de dinheiro, para os bancos digitais, certo? não é? E o processo de KYC, não é? KYC, sim. KYC, não é? Que regula, diremos assim, Certo, certo. tudo o que é Know your obter os customer. dados do cliente, não é? Sim. É um processo perfeitamente automático, muito simples de realizar online e que é Certo. feito, de facto, por essas entidades. É O mesmo exatamente isso. processo na banca tradicional é deitar as mãos à cabeça, não é? Mas isso é a razão que eu estava a dizer. Muitas vezes não é má fé, é os sistemas que existem. Que tinhas quase que fazer bomba à top para começar do zero. Pois. Porque há Mas, sistemas. mas lá está. Eu não estou a criticar o sistema financeiro e eles fazerem isso. Tudo bem. Façam como sabem fazer, não é? Ou Uhum. como conseguem fazer. A questão é que, do ponto de vista do Web3, se chegar lá, a questão é como é que se vai chegar lá, essa regulamentação e introduzir essas Tem ferramentas. que haver o chamado espírito da lei, não é? Ou seja, se tudo começar bem feito a dizer tudo o que for previsível tem que ser máquinas. O ser humano só entra na parte que é mesmo impossível as máquinas detectarem. Eu isso acredito. E quem tiver de boa fé dentro dos blockchains e das bitcoins, desde que o princípio base seja tem que ser regulado, que eu acho que até já muita gente dizia que não devia ser regulado, agora já diz que deve ser regulado. Também tenho essa sensação. Já começam a dizer, porque começam a ser vistos maus da fita e pronto, e portanto tem que Perdem ser, credibilidade. É uma questão de credibilidade. perdem a credibilidade. Portanto, acho que esse ponto já está ganho, tem que ser regulado. Podem não ser pelos mais do mesmo, até porque eles nem têm competência para isso. A Reserva Federal Americana não sabe regular, digo eu, estou aqui a falar assim um bocado por alto, em free speech, não é? Mas eu acho que quem está habituado à atividade bancária core não tem competências para regular NFTs. as bitcoins e NFTs, nem sabe o que é isso. Sabe a falar de DeFi, Nem, não é? nem sabe o que é isso. Portanto, tem que haver aqui formação, tem que haver aqui identificação de perfis, porque mais do que a parte técnica é a parte da ética, não é? Pá, a parte da ética é que é fundamental. Uhum. E se vocês repararem, os casos que aconteceram, se calhar é o que está em causa é a ética, não é? Não era questão económica.
A questão é ética. Ele fez aquilo como podia ser feito noutra empresa. E aí sim, é que se deve Aliás, apostar quem é que ele tem. veio do sistema financeiro, né? A família. A família. Uhum. A questão é ética, não é? Quem deve estar nesses espaços tem que ter a ética que lhe leva a estar no sítio certo, a fazer aquilo que deve estar a ser feito. E daí que se calhar o maior problema dos casos que falamos hoje, da FTX, é aquele jovem, que é um jovem, não é? Quer dizer, nem passou por. Se calhar agora passou por experiências incríveis, mas a experiência de vida não se faz com 20 e poucos anos, não é? Quer dizer, Exato. há muitas coisas, só a mesma idade é que te vai dar a experiência, não é? Sobretudo em aspectos que todos sabemos, a questão da mortalidade dos pais, enfim, todos aprendemos com esse fenómeno, não é? A ética, como é que se mede a ética de uma pessoa que é um empreendedor e de repente está sentado em cima de uma empresa que é o unicórnio? Até que ponto ele deve se manter naquele cargo, havendo tão pouco histórico, não é? Se calhar só mesmo dando o benefício da dúvida, mas se calhar será que a partir de um determinado estatuto não devia ser forçado a haver a intervenção de alguém que fosse já devidamente identificado como alguém que já prestou provas de que deve estar a acompanhar aquele processo? É a parte mais Sim, difícil e de. no caso da FTX, acho que nem sequer era preciso ir tão longe. Os problemas deles eram mais básicos, tipo, desde coisas de terem um board, de terem, epá, mecanismos internos para verificação, para controle de assets, e seja o que for, as coisas mais básicas, eles não tinham implementado. Mas o que é engraçado, e que não tem piada nenhuma, é que quem investiu, os maiores investidores da FTX, Certo, são investidores é verdade. do sistema Institucionais, financeiro, certo, VCs, etc., Profissionais profissionais, que que estão sabem. habituados a investir em empresas corporate altamente certo, reguladas, certo, certo, que sabem todos os processos de controle que têm que lá estar, e quando investiram na FTX, borrifaram-se certo, para todas essas normas por certo, causa dos ganhos especulativos que certo. a área dá. É o Onde, FOMO, não é? É o Fear of Missing Out. sim, mas podes ter FOMO e mesmo assim verificar as coisas. Sim, pá, mas aquela, epá, E não olha, é foi como FOMO, isso é ganância. a GameStop, né? Foi mais ou menos, né? Entrou naquela espiral que nem sabia o que estava a acontecer, mas tinha que se investir que aquilo todos os dias estava a gerar yields É incríveis. ganância. É É, um bocado de ganância. Ganância pura. Olha, e é. já que estamos a falar de tecnologias e inteligências artificiais e machine learning, vocês têm implementado coisas deste género? Tens algum plano, alguma visão Sim, sim, de sim. coisas que aqui façam sentido? Estamos a falar de regulação automática, né? Com robôs. Certo, Pá, uma data de coisas na área financeira, né? Que se pode certo, certo. fazer com esse tipo de tecnologia. Certo, olha, nós próprios na Nbanks temos já instituído sistemas de inteligência, vá, porque não é só machine learning, inteligência artificial, também há o human learning, que é uma coisa engraçada, que é, por exemplo, damos um caso muito prático. Nas empresas, as transações são de uma natureza muito mais diversificada do que no âmbito dos particulares. Os particulares têm mais ou menos as mesmas transações, nas empresas há uma diversidade enorme e torna-se difícil tu teres automatismos sem ser a própria pessoa a ensinar a máquina e ele próprio a criar regras. Então é isso que nós chamamos o human learning, que é a máquina vai aprendendo, mas o humano vai ter sempre que estar constantemente a colocar a introdução de novas variáveis à máquina, porque a máquina sozinha nunca vai conseguir chegar à tal capacidade de se antecipar. Mas na área financeira, tu podes criar comportamentos de inteligência. O mais clássico é o forecast, ou seja, a previsão de tesouraria, que é uma ferramenta que muitas poucas empresas usam, que é a capacidade de antecipar cenários. Por exemplo, vamos dar um caso: mais de 80% das PMEs, vá, não digas grandes, mas mais de 80% das PMEs vão a uma entidade bancária pedir financiamento em cima do acontecimento. É quando é mesmo necessário, porque não têm ferramentas para conseguir prever. Epá, já poderia há muito tempo existir ferramentas de previsão, machine Com o learning, prejuízo que isso tem para eles, não é? com o juízo que tem para eles e Porque para não tem capacidade benefício negocial de, nenhuma, claro, e o não é? benefício de quem está disposto a Claro. emprestar. Quanto maior for a sofreguidão de alguém que quer um crédito, maior é o apetite de alguém pôr o tal spread, a tal margem. Hoje podes facilmente padronizar. Podes pôr uma máquina a fazer antevisão de cenários, podes, como por exemplo, fazer uma combinação que é o histórico que a empresa tem de tesouraria, mais o histórico da empresa do setor, como é que elas se comportam. Por exemplo, nós
E a partir daí, por exemplo, monetarizares as vendas. E a partir daí E se conseguires tu monetizar a precisares, venda, e se tu tiveres um ciclo de pagamento que é longo, certo? já sabes, quanto mais venderes, Certo? estás suscetível a ter Certo? problemas de Exatamente. tesouraria. Conseguires, por exemplo, ter uma antevisão e uma antecipação de problemas que os teus clientes possam ter, que estão com processo em tribunal e tu não sabes, mas hoje a inteligência, com base em dados públicos, consegue-te dar logo a informação de que se há uma empresa, que tu, a cliente, que tu nem tens noção, porque enquanto humano não tens capacidade de saber tudo, não é? E portanto hoje já consegues antecipar ou integrar elementos que te possam logo de imediato Atenção a dizer, este cliente que é possível possas não vir a receber, posso né? não vir a receber, por exemplo. Há hoje, na área financeira, tens já um conjunto de ferramentas que permitem fazer isto. Esse é o caso mais simples que posso dar. Mas mais uma vez, Orlando, são as fintechs, não é? É, E são estas novas empresas que estão a trabalhar com esta tecnologia. é E os verdade. incumbentes que já têm os clientes, e mesmo os ERPs, que estávamos a Sim, falar há pouco, não é? sim, sim. Pá, eu percebo que é complexo, a fiscalidade é difícil em Portugal, especialmente, é complexa, pá, mas algumas das Epá, ferramentas que eu vejo nestes ó ERPs, Tocha, se pá, achas que a são da fiscalidade idade em Portugal da é pedra. difícil, no Brasil, Ok. esquece. No Brasil, em qual Brasil? No Brasil, No nas Brasil, diferentes. cada E estado, Estados Unidos. não, cada estado do Brasil tem a sua É fiscalidade, não é? incrível. Nós temos uma ideia dos Estados Unidos e muito evoluído, mas ainda hoje há grande valência e prevalência dos cheques físicos, cheques. Coisa que em Portugal está, felizmente, está a cair a olhos vistos. Nos Estados Unidos ainda é fiduciário, aquilo é sagrado. Operações de pagamento, como nós temos, multibancos que dá para levantar dinheiro e fazer uma série Esqueçam, isso não existe. Uhum. E é os Estados Unidos, não é? Eles são os Mas Estados isso Unidos. são serviços financeiros, como tu lhe Certo, chamaste, não certo, é? certo. Outra coisa é a fiscalidade em termos da Não, lei. não, mas é mas o nosso é complexo, mas quando comparado com outros, não é assim tão complexo. Mas podia ser mais simplificado, concordo Ok, 100%. ótimo. Mas já isso já é uma boa palavra para acabarmos com uma nota positiva sobre com alguém que ainda que ex-bancário, mas que esteja a dizer que em Portugal não é assim tão mal. Em África é fixe? É diferente? A fiscalidade? Sim, como é que é? Mais simples? Qual Pá, fiscalidade? pois, eu não queria, mas era isso. Quando ela é aplicável. Yeah. Não, mas. Ok, então é simples, é isso que eu Não, queria. mas sim. É um O envelope. É um difícil, envelope. Entra, sai, o diferença. difícil é fiscalizar, digamos assim. Mas Não é, lá Orlando? está. Orlando, é o envelope. A fiscalidade é o envelope. Certo, exatamente. Debaixo da mesa. Não, mas há muito bons exemplos também. Muito bons exemplos. Eu tenho visto, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos na nossa tecnologia é integrar com bancos, mas também integrar com entidades fiscais. Ou seja, por exemplo, uma empresa nossa cliente pode integrar bancos, pode integrar com a Autoridade Tributária, com a Segurança Social, com o Banco de Portugal e ter um conjunto de informação global que depois, quando cruzado, dá-te uma série de visões e cenários. Eu vejo portais das finanças dos países africanos muito bem evoluídos e serviços muito mais evoluídos que aqui. Portanto, às vezes pronto, é uma É visão uma que temos, percepção mas diferente que temos. É. E acho que é um bocado também de tudo, não é? O mundo não é preto e branco. Existem é todos os verdade. cinzentos por É todo verdade. lado. Olha, Orlando, muito obrigado por esta conversa extended aqui no YouTube, no Obrigado. iTunes e no Spotify. Pessoal, obrigado por estarem desse lado. Já sabem, estamos de volta para a semana. Não se esqueçam de deixar o like, o follow, de sugerir o episódio a alguém que vocês conheçam. De certeza que vocês conhecem bancários ou gestores de conta a quem querem enviar este episódio. Mandem todos os gestores de conta. Todos os gestores de conta em Portugal. Obrigado. Obrigado, Orlando, mais uma Obrigado. vez. Done. Obrigado, Orlando. Obrigado a todos. Right. All right. Control.